Oi pessoal, tudo certo? Olha só, no Conexão Cultura de hoje a gente vai mergulhar em histórias que nascem por aqui, na nossa cidade, São José dos Campos, e que vão ganhar telas dos cinemas. É isso mesmo, Tio. Ó, nós vamos conversar com o Léo Grego, que é professor de cinema, diretor de fotografia e montador. Ele está à frente do longa O Chá, uma ficção histórica que resgata memórias e projeta o futuro industrial da cidade através do olhar de uma arquiteta. É isso, o filme vai ser assinado pelo núcleo Artemisia com produção da Mastershot e está entrando em fase de pré-produção. Quer embarcar numa boa história sem gastar nada? Então fica ligado no quadro Tem na Biblioteca, com uma dica muito boa, direto das prateleiras públicas da cidade. E no quadro Sessão Pipoca de hoje a gente vai conferir o universo do live action de um clássico da Disney, Lilo e Stitch, é imperdível. Então, já sabe, né? Fica com a gente, ó, porque o Conexão Cultura tá só começando. Chegamos com mais uma edição do Conexão Cultura, cheio de arte, diversidade, conteúdo para todo mundo. Pois para todo mundo mesmo, Para né, todo Ti? mundo mesmo, minha gente. Aqui a nossa programação é inclusiva, tem interpretação em Libras, feita, claro, pela nossa equipe. Além disso, é super fácil de você assistir, tá? Dá para ligar na TV aberta, canal 12.3, ou então procurar no YouTube da TV Câmara São José dos Campos. Agora, vem cá. Imagina um filme feito por roteiristas da cidade que resgata aí o passado de São José da década de 40, colocando aí o protagonismo feminino no centro da narrativa. Muito legal, né? Esse projeto tá vindo por aí, viu? O filme O Chá é uma criação do núcleo Artemisia, é o primeiro longa de ficção financiado com verba pública municipal. Uma conquista inédita, uma conquista e tanto pro audiovisual da nossa cidade. Então, bora conversar com o Léo Grego, que é produtor e diretor de fotografia. Seja muito bem-vindo, Léo, ao Conexão Cultura. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui hoje. Vamos prosear sobre esse filme que é... Bora! E a gente quer saber, Léo, porque tá falando que é um resgate de uma época muito específica, né? De algo que marcou, vamos dizer, uma boa fase industrial da nossa cidade, de São José dos Campos. Me conta um pouquinho da sinopse. O que é O Chá? O Chá é um filme que retrata a história da Alice, né, que é uma mulher na década de 40 que se forma em arquitetura, que por si só já é um grande feito, né? Naquela época, pouquíssimas mulheres conseguiam fazer faculdade. Então, o filme começa com ela retornando para São José dos Campos. Ela é de São José, ela vai para São Paulo, se forma como arquiteta, ela é uma grande arquiteta, e ela se casa e volta para São José junto com o marido. E aí, nessa volta, eles conseguem um trabalho para desenvolver a expansão de uma fábrica de cerâmica aqui da cidade, que tem a ver também, né, com essa história aqui de São José. Sim. Então é um período em que São José ainda era um município muito mais rural, e essa expansão ela vem trazer assim uma modificação, né, uma industrialização, esse processo de urbanização. E aí o filme ele se passa nesses processos que ela tem com o marido, com outras pessoas, né, dessa fábrica. Mas vale a gente reforçar que, na verdade, é um longa de ficção. Quer dizer, por mais que a gente tenha aí um pano de fundo que traga elementos do que foi a realidade de São José dos Campos naquela época, você citou, inclusive, uma fábrica de cerâmica, né? Quem é da cidade ou conhece a história de São José, com certeza já se lembra de Cerâmica Vaz. Quer dizer, é inspirado. Não é a Cerâmica Vaz e nem são exatamente figuras reais daquela época de São José. Exatamente. É um filme de ficção, como você falou, e a ideia não é falar exatamente sobre essa cerâmica, mas sobre esse período histórico a partir de uma pesquisa, né? Então, tanto uma pesquisa do que foi São José, dos acontecimentos que tiveram aqui, como também em relação ao protagonismo feminino, né? Como eu falei, essa questão da faculdade, foi feita uma pesquisa com mais de 70 mulheres que tiveram um processo de uma dificuldade de trazer a sua autoria, né, nos seus projetos, no seu protagonismo. Então, a protagonista, ela é arquiteta, mas na época é muito difícil de uma arquiteta assinar os próprios projetos. Então, quem assina os projetos é o marido. Sim. E aí é isso, não tem uma pessoa específica, né, que viveu isso, mas tem várias mulheres que viveram isso. Então, é um tema que diz respeito a um contexto histórico, mas também diz respeito à atualidade, né? Porque até hoje existe, né, uma grande luta, né,
pela classe feminina para conseguir ocupar os espaços da mesma maneira. Então, fala sobre esses temas atuais também. Legal. Exato. E mulheres, né, tão firmes aí também nesse filme, né, que são roteiristas Com e escritoras, certeza. Ana Maria Lade, Maria Clara Medeiros e Marcela Arnulf, né, que todas Exato. também de São José dos Campos, né? E tem uma galera também na equipe de peso aí, tem o Léo Taylor, né, que foi O Lee conhecido... Lee Taylor. Lee Taylor, desculpa, Lee Taylor, que foi conhecido pelo grande público por seus papéis em Velho Chico, Irmandade, por Larissa Nunes também, que foi do Arcanjo Renegado, também da Globo. Como é que foi formar essa equipe, né? E ainda mais contando com baita apoio também, né? Isso que é importante a gente enfatizar aí, né? Sim. Tendo esse apoio da cultura aí também, nesse fundo municipal, né? De editais, na verdade, né? Perfeito. É interessante, assim, porque não é fácil você produzir um longa-metragem, né? É muito caro, você tem, né, enfim, uma estrutura muito grande de equipe, de equipamentos, né, de custos, de tudo que você pode imaginar. E São José dos Campos, né, teve o seu primeiro edital municipal para, né, realizar longas-metragens. Então a gente foi contemplado por esse edital. É uma grande conquista, mas ao mesmo tempo ainda é um recurso, né, para o mercado que a gente tem de cinema, ainda é um recurso pequeno. Então a gente, né, chamou alguns parceiros, né, algumas pessoas que acreditaram no projeto, né, a Marcela Arnulf, que é a idealizadora, que é a roteirista, então ela criou essa história, ela tem feito já essa pesquisa desse universo, dessa temática feminina já há bastante tempo. Ela que escreveu e ela, né, atua também, né, como a protagonista Alice. E aí ela fez esse convite para o Lee, né, que é um grande ator, né, um grande diretor que tem, né, uma carreira muito incrível dentro do audiovisual como ator e, né, no teatro como diretor também, né? Ele criou o Núcleo de Artes Cênicas, o NAC, e ele amou o projeto, gostou muito e comprou essa ideia, né, de estar num filme, mesmo que seja com recursos mais limitados. E aí foi muito interessante, porque junto com o Lee, né, muitos atores têm o desejo de participar de um projeto que ele está encabeçando. Então isso abriu muitas portas, né, para o filme. Então, como você falou, né, a gente tem a Lucy Pereira, que é uma grande atriz, tem até outros nomes que já fecharam, né, recentemente agora, Ermila Guedes, a Larissa Nunes, o Maurício Destre, que inclusive é um ator que é daqui de São José, né, não mora mais aqui, ele está no Rio, mas que ele é daqui, o Mahá Descartes. Então, assim, tem um elenco super de peso, também tem, né, um elenco local, e tudo isso está trazendo esse filme aí com uma expectativa muito, muito especial. Com certeza. Em volta dessa história, né, e dessa parceria que a gente conseguiu fazer com o Lee, que está aí muito empolgado com esse projeto. Já deu para ver que tá vindo coisas interessantes por aí, né? Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas é hora da gente chamar o nosso primeiro intervalo aqui no Conexão Cultura. No próximo bloco tem o quadro Tem na Biblioteca, com uma leitura imperdível para você. A gente volta já já. Já estamos de volta com Conexão Cultura e agora é momento de literatura aqui no programa. É isso, o quadro Tem na Biblioteca tá chegando com uma dica que vai te inspirar a buscar uma nova leitura. E o melhor, dá para pegar emprestado de graça nas bibliotecas públicas de São José dos Campos, viu? Então, vamos conferir o que tem na biblioteca. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me a Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Essa é uma oração em forma de versinho que João Grilo faz para livrar ele e os companheiros de uma enrascada braba, descrita aqui em O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. E esse livro tem na biblioteca. E eu encontrei essa relíquia na biblioteca Hélio Pinto, que fica na rua Professor Henrique Jorge Guedes, número 57, no bairro Jardim das Indústrias. E você sabia que Hélio Pinto também era escritor? Pois é, o poeta cursou o primário na escola Olímpio Catão, que fica no centro da cidade, e se formou na primeira turma da Faculdade de Direito em 1958. Ao longo de sua vida, também foi jornalista e professor. Muita gente não sabe, mas O Alto da Compadecida, na verdade, é o roteiro de uma peça de teatro escrita por Ariano Suassuna em 1955. Ela foi encenada pela primeira vez
em 1956, na cidade de Recife, em Pernambuco. A obra acompanha as trapalhadas de João Grilo, um verdadeiro pilantra, e Chicó, um mentiroso compulsivo. A história começa com os amigos tentando convencer o padre da cidade a benzer a cachorra doente da esposa do padeiro. Só por essa frase já dá para ter uma ideia do tamanho da confusão. Ariano Suassuna era um cara muito ativo. Ele foi professor, escritor, dramaturgo, até membro da Academia Brasileira de Letras ele foi. E em tudo que ele fazia, ele defendia muito a cultura nordestina. Ele tinha um conhecimento técnico literário, mas ele unia o conhecimento acadêmico que ele tinha como bagagem com o conhecimento popular que ele herdou. E isso ficava bastante claro numa iniciativa do próprio Ariano Suassuna chamada de Aula Espetáculo. E eu já assisti várias dessas aulas e o mais interessante é que a gente consegue aprender, só que dá risada pra caramba. Eu não sei se vocês conhecem, é a história dos dois cegos que foram passear num bote. Diz que eram dois cegos. Um era cego dos dois olhos e era muito forte. O outro tinha um olho bom, mas era magro, quase paralítico, mole. Aí um dia um chamou o outro e disse: vamos dar um passeio de bote. O outro disse: está doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse: não, você que é forte, rema, e eu tenho um olho, eu vou ali no leme, né? Aí ele disse: então vamos. Aí foram contar. Aí começaram no domingo, entraram no bote e o forte remando e o caolho lá. Aí quando ele estava já no alto mar, o cego forte, cego dos dois olhos, puxou, deu uma puxada assim, o remo escapuliu e furou o olho bom. Aí quando ele furou, aí ele disse pronto. Quando ele disse pronto, outra pessoa que tinha chegado desembarcou. Bom, agora me diga por que é que a gente acha graça no diabo de uma história dessa. Né? História horrorosa. Não é? Mas vocês vejam o seguinte. E eu estou dizendo isso para comentar a definição de Aristóteles, não sei se ainda estão lembrados. Uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequência dolorosa. Em determinado momento da história, o cangaceiro Severino chega na cidade e anuncia que vai matar todo mundo. Como um bom malandro, João Grilo tenta se livrar da morte enganando o cangaceiro, mas no fim das contas acaba morrendo e vai com os outros personagens para o juízo final. E mesmo morto, ele continua tentando dar um jeitinho brasileiro, dessa vez apelando para Nossa Senhora. E você se lembra da série de TV do Alto da Compadecida? Pois é, nem todo mundo sabe, mas o filme de 2000, que se tornou um clássico do cinema brasileiro, é uma versão reduzida da minissérie de 4 episódios que foi exibida um ano antes em TV aberta. Foi uma grande produção que deu origem a 2 obras-primas com um elenco icônico. Os dois? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo. Quem não lembra da Fernanda Montenegro como Maria, a Mãe de Deus? Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. Tanto o filme quanto a série têm algumas diferenças com a obra original. A Rosinha, que é o interesse romântico do Chicó lá no filme, não existe aqui na peça. Mesmo assim, todo mundo gostou do filme, todo mundo gostou da série, inclusive a crítica especializada. Isso prova que é uma história que vale a pena conhecer. Em 2025, o filme ganhou uma continuação que divide opiniões. Mas o fato é que, desde sua publicação nos anos 50, O Alto da Compadecida está no hall das maiores obras da literatura e dramaturgia brasileira. E por mais que o formato seja diferente, o livro é bem tranquilo de ler. Como é um roteiro, você naturalmente cria as vozes dos personagens na cabeça e fica muito fácil de imaginar os diálogos. A obra tem humor, crítica social e ainda enaltece tradições nordestinas.
Como pode, né? Uma única obra ter tanto significado? Eu não sei, só sei que foi assim. Voltamos agora com o nosso papo aqui no estúdio. Nosso convidado de hoje é o Léo Grego, professor de cinema, diretor de fotografia e montador, que faz parte de um grupo de roteiristas daqui de São José, que está produzindo um longa-metragem, O Chá. Agora, no primeiro bloco, a gente comentou por cima, né, Léo, que é um feito inédito para nossa cidade, para nossa região, que é o primeiro longa de ficção feito através de uma política pública. Queria que você explicasse melhor o que isso significa. Bom, basicamente, para fazer um filme, a gente precisa de grana, de verba para isso poder ser realizado. Normalmente, os tipos de financiamento que tem, né, para esse tipo de projeto, eles são mais voltados para grandes produtoras, né, que estão geralmente, né, em São Paulo, no Rio. Né, poucas cidades têm editais voltados para isso. E muitas vezes, quando tem editais estaduais, eles acabam, né, ficando em quem já tem mais experiência, já tem mais um currículo. E isso acaba sendo uma coisa que vai se mantendo, porque as mesmas produtoras que têm currículo vão conseguir, né, financiamento. Então, São José dos Campos, né, com a Paulo Gustavo, conseguiu criar um edital para longa-metragem. Como você falou, foi a primeira vez que isso aconteceu. É um edital pequeno, né, se a gente for pensar no formato padrão de longa-metragem, né, que é coisa para milhões de reais, né? Mas é uma grande oportunidade, né, uma grande conquista da classe artística. É claro que os editais de curta-metragem também são muito importantes, né? Mas quando a gente tem uma oportunidade de criar um longa-metragem de São José, isso, né, é uma novidade que pode abrir, né, novas portas, né? A gente tem essa expectativa que o filme possa entrar em festivais, né, possa trazer uma visibilidade para a equipe daqui, porque, né, a gente está produzindo o filme, mas tem, né, 80% da equipe é daqui. Então a gente acredita e deseja mostrar o potencial de São José, né, que é um potencial muito grande. A gente sabe que tem artistas maravilhosos aqui, né, em todas as áreas, e é isso que a gente está fazendo, né, aproveitando esse recurso, aproveitando essa oportunidade para criar um filme que possa, né, trazer, mostrar o que a gente pode realizar aqui, e eu espero que isso possa abrir a porta para outros editais, né, para outras formas de financiamento, para outros realizadores também. A gente também espera. Com certeza. E, além disso, valorizar a cidade, né? Porque vocês acabam resgatando os cenários, né, da cidade também. Como é que está sendo essa pré-produção e a produção também, né, para escolher esses lugares aí para filmagem? Perfeito. Isso é muito importante, porque às vezes os filmes eles podem até ser feitos numa cidade, né? Como já tiveram outros filmes que foram feitos aqui. Exato. Mas é diferente quando a gente tem roteiristas que são daqui, que estão pensando na história, né? Então tem uma narrativa realmente de quem é daqui, quando eles estão aparecendo na tela. E claro, a gente tem um diretor que é de fora, que é o Lee, mas toda a produção ela está sendo, né, tocada por pessoas daqui. E tem esse aspecto histórico, realmente, né? Então a gente tem algumas locações aqui para mostrar, né, esse contexto. A gente ainda está fechando, né, algumas delas, mas a gente pretende rodar dentro da Fundação Cultural, ali naquele espaço maravilhoso, né, daqueles tijolinhos e tudo. Uma locação da arquitetura modernista, que a gente está ainda escolhendo exatamente qual vai ser. Tem uma no Parque da Cidade também, que é um projeto do Rino Levi, mas talvez a gente rode em outra, porque a gente precisa de uma autorização também, né, da família para isso acontecer. Um trilho de trem que a gente pretende rodar aqui, algumas estradas. Então, né, a gente vai mostrar um pouco da São José daquela época, né, da década de 40. E na sua resposta anterior você trouxe um número expressivo, né? Você falou 80% da equipe é de profissionais daqui, da cidade, né? Porque quem for, principalmente quando escuta o nome do Lee Taylor, né? E já sabe que é um grande artista que não é da região, pode pensar, poxa, mas tá usando uma verba pública municipal para produzir algo com pessoas de fora. Na verdade, a gente está falando de uma parcela bem pequena, porque toda a equipe envolvida para a construção de um longa é muita gente, né? É muita gente, exatamente. E a gente tem várias pessoas daqui encabeçando realmente, né, esse projeto, que talvez fosse um projeto maior, né, nos moldes mais mainstreams, assim, de produção cinematográfica, talvez estariam fazendo uma assistência, que também é importante, mas nesse filme eles estão encabeçando departamentos, né? A gente tem até ex-alunos da nossa escola, que a gente também tem esse trabalho de formação aqui,
despertador aqui. Muito jovens. Pessoas que estão encabeçando, né, o departamento de figurino, departamento de arte, pessoas daqui que estão tendo essa oportunidade para a gente fazer um produto realmente joseense. Que bacana. Bom que a gente está falando então dessa parte, né, do edital. Então vamos falar um pouquinho mais, né, antes da gente ir para o intervalo, me responde uma coisa. Já imaginou poder financiar um projeto cultural com um imposto que já seria pago? Essa é a proposta do PROAC ICMS, um programa que conecta empresas à cultura, fazendo com que o dinheiro público circule nesse meio. É isso, o PROAC ICMS existe desde 2006, já ajudou a tirar do papel milhares de iniciativas culturais do estado todo. É uma forma de descentralizar o acesso à arte e fazer a cultura chegar em mais cidades, em mais comunidades. Funciona assim, ó, o artista inscreve seu projeto no programa e uma empresa pode destinar até 3% do ICMS para patrocinar aqui aquela proposta, ou o projeto até do filme, né, que a gente está falando hoje, olha mesmo. A ideia é que a cultura deixe de depender só de editais, de verbas públicas diretas. Com o PROAC ICMS, ela encontra apoio na própria sociedade que passa a investir naquilo que acredita e naquilo que consome também. Muito bom. Então, recado dado, bora para mais um intervalo aqui no Conexão Cultura. Daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Sessão Pipoca. Até já. Estamos de volta e agora é hora do quadro Sessão Pipoca. Hoje a gente vai trazer Lilo e Stitch, mas não é na versão nova, a versão live action, um filme cheio de emoção, diversão e muito Ohana, claro. Opa, sim, muito fofo, uma história que fala aí sobre família, a aceitação e a amizade verdadeira numa nova leitura incrível. Olha só. Oi, minha gente, vocês estão bem? Hoje eu vou falar de um live action que ganhou o coração de muitas famílias, viu? Não só das crianças. Eu tô falando de Lilo e Stitch, porque após 23 anos, o longa chegou novamente aos cinemas, levando uma verdadeira multidão às bilheterias. E foi um auê todo em torno desta produção, né, pessoal? We have apprehended a dangerous experiment. Where is he? He escaped. He is trying to find the police cruisers. He took the red one. What hideous planet is caught in your crosshairs? Este Lilo e Stitch, versão 2025, é praticamente uma cópia da versão original. Claro, há algumas adaptações, mas nada que tire a essência ou aquela lembrança do filme de 2002. E narra a história da Lilo, uma menina de 6 anos, órfã de mãe e pai, e que vive no Havaí com a irmã mais velha, a Nani, que acabou se tornando sua tutora. A irmã é muito jovem ainda e obviamente encontra dificuldades para cuidar da Lilo. Mas ali não falta amor não, viu, gente? E aí, de uma forma inesperada, a Lilo ganha um amigo. Mas não é qualquer um, não. É um alienígena. E aí eles constroem uma relação genuína e juntos, claro, vão aprontar as maiores confusões. Shooting star! I wish for a friend. Like a best friend. What the hell? He's so cute and fluffy. He is your responsibility. Got it? We promise. Yeah. É um filme emocionante, fala, mesmo que maquiado, de luto, de amizade, da inocência das crianças. Eu gostei muito das atuações e destaco a escolha da atriz mirim Maya Kealoha, que interpretou muito bem a Lilo. We are not keeping this thing. Ohana means family. Family means nobody gets left behind. Or forgotten. Stitch bad. Sometimes family isn't perfect. That doesn't mean they aren't good. That's close. I don't think
think you're supposed to drink that. É uma sessão nostalgia para quem assistiu na infância a primeira versão e agora tem a oportunidade de ir no cinema de novo. No meu caso, levei minha filha, ela estava ansiosa, gostou bastante e se divertiu. Assistam. E antes que eu me esqueça, preparem uns lencinhos também, gente. É muito emocionante e vale muito, muito a pena. E semana que vem eu tô de volta, viu? Com mais dicas no Sessão Pipoca. Até! De volta ao estúdio, nosso convidado de hoje é o Léo Grego, professor de cinema, diretor de fotografia, montador, faz parte do núcleo Artemisia, que está produzindo um filme aqui em São José. Este filme é O Chá. A gente comentou que está em fase de pré-produção, na verdade já estão produzindo mesmo, né? Pré-produção já na tá reta junto, final, já né? Começa a produção semana que vem. Tem noção, Léo, de quando que o filme vai estar pronto pra gente assistir? Qual que é o caminho até a gente começar a gravar e levar de fato pro cinema? Então, normalmente esse processo ele é demorado, né? Sim. Porque depois das filmagens a gente tem todo um trabalho, né? Não só de montagem, né? Da edição do filme em si, mas trabalho de finalização da cor, de composição de trilha, mixagem, então ainda tem várias etapas. Mas por conta do edital, a gente precisa entregar o filme logo, né? Uma primeira versão que a gente já possa assistir, é um compromisso que a gente tem dentro do edital. Então a gente espera aí que no máximo 2 meses após as filmagens a gente já possa ter uma premiere. Inclusive a gente já recebeu o apoio de um grande cinema aqui, não sei se eu posso falar o nome, mas que já se comprometeu a gente fazer a premiere lá. Legal isso. Que ótimo, isso aí. E aí isso deve acontecer no máximo 2 meses após a filmagem, e aí o filme realmente finalizado para ir para festivais e quem sabe até para o circuito comercial, se Deus quiser. Com certeza. Aí isso já deve ficar para o ano que vem. Então pelo menos uma primeira versão ainda em 2025. Ainda em 2025, com certeza. Léo, nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela sua presença. Bom demais ter você aqui. Sucesso com o longa-metragem, que logo logo vai estar aí. Opa, com certeza. A gente vai estar lá no cinema, viu? Vão ao cinema assistir filme nacional, gente. Por favor, valorizem o cinema nacional. Principalmente daqui da nossa região. Com certeza, né? Isso é muito importante. Estar presente, né, nos cinemas, mostrar que a gente, né, que o público gosta desse tipo de filme é fundamental para eles continuarem existindo e estarem na sala de cinema, né? Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi rapidinho, mas é um grande prazer, sempre quiserem. Eu volto aí com certeza. E quero agradecer também a toda a equipe que está participando, né, os parceiros, apoiadores, mas principalmente a nossa equipe que está aí suando a camisa e daqui a pouquinho a gente começa a rodar. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Com certeza. E grato pela oportunidade. Vai mesmo, sucesso. Vai, obrigada, Léo. E pessoal, Conexão Cultura vai ficando por aqui, tá? Mas a gente continua se vendo aí pelas redes sociais no @TV Câmara SJC. A gente conta com a sua companhia no próximo programa. É isso. Tchau. Tchau.